Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria compartilhar mais um vídeo com vocês e saber que Deus ainda tem palavras de bênçãos e de misericórdia para conosco. Então já me sigam aqui no YouTube, também no Instagram e TikTok, pois sempre tem novos vídeos saindo para fortalecer sua relação com Deus. Este projeto tem como principal objetivo aproximar você de Deus, fortalecer a sua fé e quem sabe fazer com que você descubra o seu propósito, o motivo pelo qual você nasceu. O tema do vídeo de hoje é: como não desistir do meu propósito se não vejo o resultado? Essa é uma pergunta interessante, não é? Hoje falaremos sobre um sinal que é a confirmação mais forte que Deus não quer que desistamos de acreditar e de nutrir o nosso propósito. Se esse sinal estiver presente na sua vida, não pare, porque quando você menos esperar, os seus resultados estarão brotando e você tocará a muitas pessoas com seu trabalho. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria compartilhar mais um vídeo com vocês. Há umas 2 semanas atrás eu estava aqui no meu quarto preparando para rezar, mas eu estava num momento de muito desânimo. Sabe aquele momento que você está bem desanimada da caminhada com Deus? Daí eu ia ajoelhar para começar a falar com Deus, ia orar normalmente. Eu não iria apresentar esse desânimo para Deus. Só que muitas vezes a gente esquece que Deus, Ele conhece a gente, porque nós somos filhos dele, Ele conhece os filhos dele. E antes mesmo de você falar uma palavra, Ele já sabe o que você está pensando. Então, Deus em espírito, Ele virou para mim e falou assim: filha, o que você está sentindo? Então eu comecei a vomitar tudo que eu estava sentindo para Deus. Eu falei sobre as questões das frustrações dos meus projetos, sobre os meus vídeos, que eu não estava vendo muitos resultados externos. Falei sobre a minha parceria no Enfermagem Break, que é um outro projeto da qual eu faço parte. Falei das minhas aulas, que não estavam atraindo muitos alunos. Enfim, falei muitas coisas com Deus acerca dos meus projetos, porque eu sentia que eu estava fazendo muito, mas não estava vendo resultados externos. Então Deus, ele virou para mim e falou assim: Fabiola, abra sua Bíblia. Então eu quero mostrar para você, ele me mostrou 2 passagens que eu quero compartilhar, eu quero ler aqui agora com vocês. A primeira está lá em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, e a segunda em Eclesiastes, um pouquinho mais para baixo, capítulo 11, versículo 6. Quem para olhando o vento nunca vai semear, quem fica olhando as nuvens nunca vai colher. Espalhe sua semente de manhã e não cruze os braços à tarde, porque você não sabe qual das 2 sementes vai brotar, se esta ou aquela, ou se as 2 serão boas. Aqui eu senti o cuidado de Deus muito forte comigo, porque Ele estava falando das sementes que eu estava plantando, porque eu não estou de braços cruzados, mas eu estou tentando, eu estou trabalhando nesses projetos, mesmo sem ver nenhuma movimentação. E já que o agricultor, que é Deus, ele está do meu lado, é certo que essas sementes irão brotar. E Deus falou também de uma forma muito carinhosa comigo, eu senti esse carinho, quando ele falou que não apenas 1, 2 ou todas as sementes, elas poderiam brotar, elas poderiam se tornar uma grande colheita. Mas daí começa o dilema, porque Deus, ele já lançou sobre a minha vida várias palavras, da qual eu me movo em direção a elas para fazer com que elas aconteçam. Deus, ele tem cuidado de mim através dessas palavras que ele envia nos meus momentos de tribulação, como essa confirmação aqui agora. Só que ainda assim eu não consigo ver resultados externos acontecendo. Daí você pode se perguntar: Fabiola, então por que você ainda continua acreditando nesse propósito? Por que você ainda está aqui gravando vídeo, tentando nutrir esse propósito?
Pode ser que nenhum resultado externo esteja sendo produzido agora, mas há uma movimentação interna dentro de mim que está acontecendo que eu não posso fechar os olhos para isso. Deus, ele continua me dando sabedoria acerca dele, acerca de Jesus. Ele continua me dando novos temas de semana a semana para eu continuar falando sobre ele. Ele continua me amparando em todo esse processo, me enviando palavras de confirmação. Então, eu entendi que, muito além de qualquer resultado externo que o meu propósito possa gerar, o meu maior presente é a presença de Deus comigo durante todo esse processo. Então, se Deus não desistiu desse propósito, eu não vou desistir. E eu entendi que a presença de Deus, ela é a maior confirmação, ela é a maior resposta que eu preciso para continuar caminhando. Você pode pensar aí, Fabíola, mas por que você está me contando tudo isso? Porque pode ser que você esteja passando pela mesma situação que eu. Deus, ele lançou sobre a sua vida uma palavra. Eu fui intencional lá em 2023, porque eu estava cansada de viver sem sentido, cansada de fazer várias coisas e ao mesmo tempo não fazer nada. Então, eu perguntei a Deus em oração: meu Deus, o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer para o meu futuro? Daí, ele me revelou o meu propósito, e uma dessas palavras é que está lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, até que eu chegue aí, dedique-se a ler, encorajar e a ensinar. Então, por isso que lá de 2023 até agora é o que eu faço. Então, pode ser que Deus lançou sobre a sua vida alguma palavra, ou diretamente na Bíblia, ou através de alguma pessoa, por exemplo, um profeta, que é considerado aí a boca de Deus aqui na terra. Então, você tem essa palavra lançada sobre a sua vida, mas você não consegue ver resultado externo sendo produzido através desse propósito. Deus, ele te revelou uma palavra e ele continua te reafirmando essa palavra. Você sente que dentro de você algo não deixa você desistir desse propósito. Deus, ele tem te amparado nesse processo. Você não vê grandes resultados, mas você vê o amparo dele ali em pequenos detalhes. Esses são os sinais do cuidado de Deus, da presença de Deus te guardando durante todo esse processo aí do seu propósito. E é a maior confirmação de que ele não quer que você desista de acreditar e de nutrir isso. Hoje eu gostaria de conversar com vocês alguns pontos sobre esse processo durante o propósito, para que a gente não desista. O que Deus quer, o que Ele espera de nós durante esse propósito, para que a gente consiga chegar na nossa grande terra prometida, para que a gente consiga ser bem-sucedido nesse propósito. A primeira pergunta que eu gostaria de esclarecer para vocês em relação ao nosso propósito é: como Deus nos revela o nosso propósito? Através de uma palavra. Deus, ele vai lançar sobre a sua vida uma palavra da qual você precisa se mover em direção a ela até que algo aconteça. Através dessa palavra, você vai encontrar um sentido na sua vida. Vai entender o porquê que você nasceu e ajudará muitos através dela. Então, Deus, ele pode lançar essa palavra sobre a sua vida diretamente, se você o perguntar, assim como eu fiz. Ou ele pode enviar um vídeo para você, ou mover uma pessoa para profetizar essa palavra sobre você. E ainda sobre a importância de se ter uma palavra lançada sobre a nossa vida, eu gostaria de acrescentar algo para você que está lá em Salmos, capítulo 119, versículo 50. Este é o meu conforto na aflição. É tua palavra que me faz reviver. Salmos capítulo 119, versículo 105. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela deve ser a sua bússola aqui nessa caminhada terrena. Então, se você ainda não tem uma palavra de Deus lançada sobre a sua vida, você precisa descobrir ela urgente. Pergunte a Deus, seja intencional, assim como eu fiz.
e fique atento a todos os sinais que vai acontecer depois na sua vida, porque é certo que Deus te revelará. Então você deve descobrir essa palavra de Deus para a sua vida e caminhar em direção a ela, porque daí você vai encontrar um sentido na sua vida. Quando você ainda estava no útero da sua mãe, Deus já havia escrito todos os dias da sua vida. Então, quando a gente nasce, quando a gente cresce, o que nós temos que fazer primeiro? Encontrar a nossa identidade em Deus, encontrar um sentido. Por que eu nasci? Você já se perguntou isso? Porque você acha que Deus te mandaria aqui para a Terra para passar só uma temporada? É lógico que não. Deus ele tem um plano único com cada um de nós. E enquanto nós não descobrirmos esse propósito, nós seremos imensamente infelizes. Nós não encontraremos um sentido na nossa vida. Então, quando Deus lança uma palavra sobre a sua vida, ela deve ser a sua bússola, a sua direção. E nela você vai encontrar sentido, paz, viverá com mais assertividade e ajudará muitos com esse grande propósito. O salmista nos diz também que a palavra de Deus, ela será lâmpada para os nossos pés, ou seja, ela vai iluminar o nosso caminho. Nós não mais viveremos na escuridão, mas viveremos para o que Deus nos designou. E o salmista nos falou também algo que eu acho que é o mais importante, o que vai trazer um conforto maior para o nosso coração, que é sobre a palavra de Deus ser um conforto no tempo de aflição. Isso é muito poderoso, porque pode estar tudo desmoronando à sua volta. Você pode estar afogado em problemas, mas se você tiver uma palavra de Deus lançada sobre a sua vida, é certo que acontecerá. É certo que ela não voltará vazia. Deus ele não erra. Então, se ele lançou essa palavra na sua vida, é certo que no tempo perfeito dele acontecerá. Como eu sempre digo aqui, Deus ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Nós estamos falando de um santo. Então, Deus ele não vai falhar na sua vez. E é isso, por isso que eu fico sempre apertando nessa mesma tecla. Porque se Deus ele já fez para outras pessoas, se nós pararmos para estudar mais sobre a palavra de Deus, nós veremos que não teve uma pessoa da qual Deus revelou o propósito delas que não viveram, que o propósito não se cumpriu. Então, por isso que novamente eu digo que da sua vez não será diferente. Você viverá a sua grande bênção e Deus ele não errou quando ele confiou em suas mãos essa missão, esse propósito. Ainda sobre o nosso propósito, olha o que nos é dito lá em Amós, capítulo 3, versículo 7. Pois o Senhor Javé não faz coisa alguma sem revelar seu segredo aos profetas, seus servos. Isaías capítulo 42, versículo 9. As primeiras coisas já aconteceram, coisas novas é o que eu agora anuncio. Antes que elas brotem, eu as comunico a vocês. Deus ele nunca enviará um filho para a guerra sem antes revelar sua missão e sem antes também preparar toda a sua proteção. Nenhum fio de cabelo seu será tocado, porque o nosso Deus, o seu Pai, o nosso Criador estará do seu lado. Deus ele sempre enviará para a sua vida situações, pessoas, palavras que se você prestar atenção, que se você der crédito, irão te aproximar do seu propósito. E Deus também, ele sempre nos dá pistas sobre o nosso propósito, sobre o nosso destino. Por exemplo, antigamente, eu não entendia algo que acontecia na minha vida, porque eu era muito tímida para começar uma relação, por exemplo, de amizade com alguém, entre eu aqui e mais uma pessoa. Eu tinha muita dificuldade. Mas quando me colocavam para apresentar trabalhos, para coordenar grandes trabalhos, eu tinha um prazer imenso. Eu estar aqui falando perto de várias pessoas me assistindo. Isso é estranho, não é? Mas hoje em dia eu entendo que tinha conexão com o meu destino, com o meu propósito. Porque Deus ele quer que eu me conecte com as pessoas. Então,
Preste atenção em todas as pistas, em todos os detalhes que Deus está enviando na sua vida. Talvez você não viu ou ignorou esses detalhes, esses sinais, mas eles não param. Deus, ele nunca vai desistir de você. Deus nunca vai desistir de tentar te aproximar do seu propósito, porque há algo grande nisso para você e para as pessoas. Quando você desiste ou quando você, de certa forma, se recusa a descobrir o seu propósito, muitas pessoas futuramente que seriam ajudadas por você e até mesmo você será prejudicado. Então seja intencional assim como eu e pergunte a Deus, meu Deus, o porquê que eu nasci? E fique atento, porque Deus, ele vai te enviar palavras, ele vai te enviar situações, vídeos que vão te revelar o seu propósito, o grande motivo, a grande missão pela qual você nasceu. Você não nasceu em vão, você tem uma missão e você precisa descobrir para começar a achar sentido e ajudar a muitas pessoas. Quando Moisés morreu, Deus revelou para Josué a sua missão, que ele ocuparia o lugar de Moisés e direcionaria aquele povo rumo à terra prometida. E aí é muito interessante porque Deus, ele vira para Josué e fala: seja forte e corajoso, porque assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você e eu não te abandonarei. Essa força aqui, ela vai muito além da força física. E eu gostaria de conversar com vocês acerca dessa força. Que força é essa que Deus espera de nós quando Ele nos entrega uma missão? O primeiro ponto é sobre ser forte para aceitar a dependência em Deus. Isso aqui é muito importante, porque quando Deus nos revela uma missão, o nosso propósito, nós temos que entender que esse propósito, ele vai muito além de nós. Deus nos usa como instrumento nesse processo, mas o grande protagonista sempre será Ele. No final, quem será glorificado será o nome dele. Então, o nosso propósito, ele vai muito além de nós. Nunca será sobre nós, mas sobre o Deus que nos rege. Sempre tem como objetivo final glorificar a Deus, fazer o nome dele se tornar maior. É crucial que nós entendamos o nosso lugar de pequenez e a necessidade da dependência constante em Deus. Porque se nós não consultarmos a Deus, se nós não chamarmos Deus para patrocinar esse propósito, nós não conseguiremos sobreviver por muito tempo trabalhando nesse propósito. A concretização desse propósito, ela não vai acontecer. Porque, como também sempre eu digo aqui, muito mais do que Deus te ver vivendo a grande bênção, Ele quer construir uma aliança com você. Deus, ele faz questão dessa relação com você. Nós temos que entender isso, que nós precisamos de estar aliado com Deus, que nós precisamos de pedir direcionamento para Ele sempre. E se algo no percurso, durante o nosso propósito, acontecer, se nós precisarmos de recursos, se algo acontecer, nós temos que entregar isso para Deus, colocar na mão dele o que nós não temos controle, porque senão nós não vamos sobreviver. O que nós não temos controle já está nas mãos de Deus. Outro ponto também sobre essa questão da força que Deus espera de nós quando Ele nos revela o nosso propósito é que temos que ser corajosos para enfrentar os desafios espirituais. Tem uma música que ela fala: todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem as tentações. Então, na caminhada com Deus é isso. A todo momento o mal, ele vai tentar nos distrair. Ele vai enviar ali, de certa forma, algum tropeço, alguma cilada, para que a gente acredite que nós não somos dignos de viver esse propósito, que nós não somos dignos do amor de Deus, que Deus não é possível Deus ter grandes planos para a nossa vida. É isso que Ele quer que nós acreditamos. Ele vai tentar de toda forma sabotar os grandes planos que Deus tem para a nossa vida. Então nós temos que saber disso, estar atento a isso. E nesses momentos de tentação,
não afastar de Deus, mas aproximar ainda mais, procurar sabedoria nele, porque daí essas mentiras que o mal fica tentando nos fazer acreditar, com Deus, Deus nos revela a verdade. Então elas já não vão ter ali poder para habitar o nosso coração e a nossa mente por muito tempo. Deus também, quando ele falou ali para Josué, seja forte e corajoso, ele esperava de nós uma fé firme. Quando a gente reza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aonde que a gente direciona a nossa mão? Primeiro, quando a gente fala Pai, a gente direciona para o cérebro, para a mente. Quando a gente fala do Filho, a gente direciona para o coração. Espírito Santo nos ombros, e muitas pessoas elas terminam com um beijo no dedo, na boca. Então aqui nós entendemos que nós devemos alimentar essas 3 fontes de fé sempre. Se nós não alimentarmos essas 3 fontes de fé durante o nosso processo, durante o nosso propósito, nós iremos desistir do nosso propósito facilmente. Nós devemos amar a Deus, a Jesus, com a nossa mente, ou seja, lendo a palavra de Deus, se inteirando mais sobre quem Jesus é, quem Deus é, e consequentemente descobrindo a nossa identidade. Nós temos que prestar atenção no que nós estamos ali mostrando para os nossos olhos, em quais vídeos, em quais filmes nós estamos vendo. Isso está engrandecendo ainda mais Deus? Isso tem a ver com algum fruto do Espírito Santo? Se não tiver, nós temos que evitar de assistir e de ficar focando demais naquilo, porque senão isso não vai engrandecer e não vai fazer com que Deus, com que Jesus se torne maior dentro de nós. Nós temos que amar a Deus, a Jesus também no nosso coração, ou seja, acreditar que Deus ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso Criador, o Todo-Poderoso, que é um Deus invisível que se faz visível através das suas obras. E uma das obras maiores, assim, que tem maior significado para a nossa vida é o que Ele fez por nós. Ele enviou o seu único Filho para morrer lá na cruz por nós, para que nós tivéssemos a oportunidade de nos relacionar com Ele sem mancha, para que o pecado nunca mais fosse um empecilho entre Deus e nós. A Bíblia nos diz que se nós proclamarmos com a nossa boca e acreditarmos do fundo do nosso coração no que Jesus fez por nós lá na cruz, nós seremos salvos. Então nós temos que amar a Deus e a Jesus com o nosso coração. E por último, com a nossa boca, nós precisamos professar, profetizar, não só em palavras, mas também em ações, o que nós acreditamos que Deus pode fazer por nós. Essa fé que nós sentimos, nós temos que professar, nós temos que falar, porque senão também, se nós não amarmos a Deus, nutrirmos a Deus, a Jesus nessas 3 fontes, nós não sobreviveremos por muito tempo. Nosso propósito não irá sobreviver por muito tempo. E provavelmente nós iremos nos desviar aí desses grandes planos que Deus tem para a gente. Da mesma forma que a fé sem obras, ela é morta, na nossa caminhada com Deus, na nossa relação com Deus, durante o nosso propósito, se a fé não estiver lá, não vai durar por muito tempo. Ainda sobre essa questão, sobre a força, a coragem que Deus espera de nós, quando Ele nos confia uma palavra, o nosso propósito, Ele está esperando de nós a capacidade de sermos resilientes. Nessa caminhada com Deus, durante o nosso propósito, é fundamental que sejamos resilientes, porque vai acontecer muita coisa contrária ao nosso propósito, muita coisa contrária à realidade da palavra que Deus nos confiou. Pode ser que venha muito problema, muita aflição, muito deserto, mas nós também temos que trazer para o nosso coração que Deus ele não nos prometeu que seria fácil, que nós não teríamos aflições, mas Ele nos prometeu que Ele estaria conosco durante todo o processo e que a morte ela não seria o nosso destino. Nós iríamos sobreviver e no final
o nome dele sempre seria glorificado através da nossa vida. Eu gostaria também de conversar com vocês sobre 4 pontos dessa questão da resiliência que Deus espera de nós quando Ele nos confia uma palavra. O primeiro é de não ver nada se movendo externamente, mas entender a evolução interna. Isso é muito importante, porque pode ser que nos seus olhos aqui, agora, no seu presente, a sua realidade, ela não está condizendo com a palavra que Deus enviou na sua vida. Mas tudo que tem vindo na sua vida, se você tiver dado crédito, se você estiver aliado com Deus, pode ter certeza que você está sendo capacitado, você está crescendo. Por causa disso, por causa desses problemas, por causa dessas aflições, você se aproximou de Deus e a sua relação com Ele se tornou mais forte. Então, essa capacitação interna, mesmo que nós não acreditemos, ela é muito importante, principalmente para que quando a nossa terra prometida ela for realidade, nós não nos corrompemos, nós não nos esqueceremos de quem que nos permitiu, de quem que nos ajudou a chegar lá. É por isso que Deus nos chama para essa capacitação. Não é só por exemplo, Deus enviar uma palavra para a sua vida e ela acontecer amanhã. Não, você tem que ser capacitado antes. E é sobre essa capacitação que é tão importante a gente não correr e ter essa resiliência e esse entendimento que pode ser que agora eu não esteja vivendo, eu não esteja vendo resultados externos, mas isso virá como consequência do meu esforço, da minha persistência e da minha fidelidade em Deus. Outro ponto também, de acreditarmos no melhor que Deus tem reservado para nós, mesmo todas as portas estando fechadas. Deus espera que nós entendamos que essas portas fechadas, se elas se fecharam, é porque não tinham nada a ver com o nosso destino. Essas portas iriam, de certa forma, nos distanciar dele. Mas nós temos que entender também que até mesmo as pessoas que Deus tira da nossa vida é porque elas já completaram a missão delas ali. Já não tem nada mais que elas possam acrescentar na vida da gente. E que mesmo que todas as portas estejam sendo fechadas, mesmo que todas as pessoas estejam nos abandonando, a palavra de Deus é: tudo irá cooperar para o meu bem no final. Então nós temos que ser resilientes ao ponto de entender que pode ser que eu não entenda o que Deus está fazendo agora na minha vida, mas Ele nunca perdeu o controle da minha vida. Tudo tem conexão com o plano maior dele e por isso eu vou obedecer, eu não vou questionar, porque Ele sabe, Ele já escreveu todos os dias da minha vida, Ele sabe o que é melhor para mim, eu não sei, eu sou falho. Por isso que eu tenho que depositar a minha total confiança nos planos dele. E parar de murmurar, de reclamar também, porque a reclamação ela não vai te ajudar a chegar lá mais rápido. Muito pelo contrário, ela vai te atrasar nesse processo aí, durante o seu propósito. Deus espera também que nós sejamos resilientes a tal ponto de entender que mesmo se Deus não fizer agora, Ele continua sendo Deus. Isso aqui é muito importante. Pode ser, e aqui eu falo, trazendo para a minha vida, eu ainda não vejo resultados sobre o que eu ando fazendo aí durante esses 3 anos de caminhada nos meus projetos, mas ainda assim eu continuo confiando em Deus. Eu ainda assim não tirei Deus do lugar dele. Ele continua sendo o Deus da minha história, o Senhor da minha história, porque eu confio nele 100%, porque eu sei que há um tempo aqui na terra para todas as coisas. E comigo não seria diferente, o meu processo não seria diferente. Mas se você persistir até o final, é certo que você viverá a sua terra prometida. Então mesmo que Deus não faça agora, não faça no tempo que você acha que é certo, Deus, Ele continua sendo Deus e Ele nunca perderá o controle da sua história. Acredite nisso e traga isso para o seu coração. Deus também, Ele espera que nós sejamos resilientes a ponto de entender que mesmo que tudo esteja se manifestando ao contrário do que Ele nos prometeu,
Há um tempo perfeito para tudo na terra. Olha o que nos é dito acerca desse tempo aqui em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15. O que existe já existiu. O que vai existir já existe. Lá no início do vídeo, quando eu falei com vocês que eu desabafei com Deus acerca de todas as minhas frustrações em relação aos meus projetos, Deus ele me enviou também, ele me mostrou uma outra palavra ainda em Eclesiastes, mas um pouquinho mais para baixo, que está lá em Eclesiastes capítulo 11, versículo 9 até o 10. Jovem, alegre-se com sua juventude e seja feliz nos dias da sua mocidade. Deixe-se levar pelo coração e pelo que atrai os olhos. Mas saiba que Deus vai levá-lo a julgamento, para você prestar contas de todas essas coisas. Afaste o sofrimento do seu coração e as dores do seu corpo, porque a juventude e os cabelos escuros são ilusão. Deus me falou aqui para que eu fosse feliz durante esse processo, que eu me alegrasse com o meu propósito. E nós, seres humanos, nós somos muito complicados, porque Deus ele lança sobre a nossa vida uma palavra que muitas vezes não tem nada a ver com a nossa realidade agora. Então daí o que nós fazemos? Nós desprezamos o nosso processo atual. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você hoje. Para que você viva com alegria, com paz, no que Deus está confiando em suas mãos agora. Pode ser que o seu processo agora, o seu propósito agora, ele seja pequeno. Deus está te enviando poucas pessoas, poucos recursos, mas você tem que entender que a sua missão é você, a sua missão está dentro de você. E quando você estiver no centro da vontade de Deus, quando você se posicionar para viver esse propósito, os resultados, eles virão como consequência da sua persistência, da sua disciplina e da sua fidelidade em Deus. Então, mesmo com pouco ou com muito durante o seu propósito, a missão é você. E aqui, como Deus nos disse na palavra, o que vai existir já existe. Então, essa palavra que Ele prometeu para você, acerca do seu propósito, que aconteceria no seu futuro, é o que vai acontecer. E a palavra nos diz que já existe. Então, o nosso propósito em Deus, nosso futuro em Deus, ele já está garantido. E o restante, os nossos resultados, esses resultados que muitas vezes nós esperamos tanto e por isso que a gente desanima do agora, esses resultados eles vão acontecer como consequência da nossa persistência, da nossa fidelidade, de não desistir do nosso propósito. O seu futuro em Deus ele já está garantido, mas dê valor agora no que Ele está te confiando, porque a missão é você. Está dentro de você, independente do externo que está acontecendo aqui agora. Seja feliz no seu processo agora, porque esses resultados que você tanto espera virão como consequência. E o último tópico que eu gostaria de conversar com vocês acerca dessa força que Deus ele espera de nós quando Ele nos confia uma palavra ou Ele nos revela o nosso propósito, é sobre a capacidade de superar com a graça divina. Então Deus ele quer que você o ame tanto, que você se agarre a Ele e só a Ele, que você tenha uma dependência apenas nele e deposite toda a sua confiança nos planos dele, sem duvidar, sem desobedecer, porque com Ele, tudo que você está passando, se você se aproximar de Deus, Deus ele vai mostrar para você que tudo é possível superar com a graça divina, que Ele nunca perdeu o controle da sua vida, que todo esse processo muitas vezes acontece para que você se aproxime de Deus e para que você entenda o poder que Ele tem sobre a sua vida. Então Deus ele quer que você tenha uma relação tão concreta nele, que em qualquer situação da sua vida, em qualquer desafio que vier, você se aproxime dele, você peça conselho a ele, você entregue, deposite toda a sua confiança, todas as suas frustrações, todo o seu desânimo nele, porque ele vai te mostrar que ele nunca
perderá o controle e que tudo é possível superar através da graça divina, através dele, através do poder dele. Sozinho nós não conseguimos mesmo, mas Deus, ele sempre irá nos ajudar. Ele sempre irá fazer questão de nos capacitar nesse processo. Deus, assim como o Pai, ele quer nos capacitar para os grandes planos que ele tem para a gente. E muitas vezes, nós esquecemos ao Deus que nós servimos. Nós esquecemos que ele é o Todo-Poderoso, que ele é o Deus da cura, que ele é o Deus que criou tudo, que ele é onisciente, onipotente, onipresente e que nele tudo nós podemos. Nada é impossível para ele. Então também amplie essa visão sua. Comece a ter a sua visão focada agora no alto e você viverá o sobrenatural aqui na terra, porque acreditou sem duvidar, porque obedeceu até o final, porque teve temor a Deus. Olha essa história que nos é contada lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 6. Estava próximo o momento de Herodes apresentar Pedro ao povo. Nessa mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados. Estava preso com 2 correntes e os guardas vigiavam diante da porta. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. O anjo tocou o lado de Pedro e o acordou, dizendo: levante-se depressa. E as correntes caíram das mãos dele. O anjo lhe disse: aperte o cinto e calce as sandálias. Ele assim o fez, e o anjo continuou: vista o manto e siga-me. Ele saiu e o seguia, sem saber se era real o que estava acontecendo, por meio do anjo, pois pensava estar tendo uma visão. Passaram então pela primeira e segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se por si mesmo para eles. Saindo, seguiram por uma rua e de repente o anjo desapareceu. Imagina que loucura, você está dentro de uma cela com proteção máxima, daí aparece para você um anjo. O anjo te cutuca e te acorda e as suas correntes elas caem no chão. O anjo vira para você e começa a te dar algumas coordenadas. Levante-se depressa, calce a sua sandália, vista o seu manto e siga-me. Então você obedece aquelas coordenadas e começa a fazer o que o anjo falou. Daí a porta da cela se abre. Você passa pelos 2 soldados que estavam ali te vigiando, sem acordá-los, e direciona ali para a rua. A porta de ferro da prisão se abre e você começa a andar na rua com aquele anjo e de repente ele desaparece. Que loucura, imagina? Mas Deus, ele nos chama para viver o sobrenatural dele aqui na terra, para termos os nossos olhos focados no alto. Então, durante o nosso propósito, se algo assim acontecesse, seria algo normal, porque nós estamos nos referindo aqui, nós estamos falando do Todo-Poderoso, do Criador de todas as coisas. Então, sobrenatural para ele é normal. E isso pode sim, esse milagre pode acontecer na nossa vida. Nós devemos ser assim como Pedro. Pedro, ele não tinha certeza se aquela visão do anjo que ele estava ali vendo, se era real, se era uma visão ou se era um sonho. Mas mesmo assim, ele decidiu obedecer as coordenadas do anjo e por isso viveu o sobrenatural. Então aqui a gente entende que apenas obedeça essa missão, essa palavra, esse propósito que Deus lançou na sua vida. Que você sim, assim como Pedro, viverá o sobrenatural aqui na terra. Viverá grandes milagres para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Deus está nos chamando este ano para nos movermos, para continuarmos caminhando no propósito que Ele tem para a nossa vida, mesmo sem ver resultados externos. Porque assim como nós entendemos e aprendemos nesse vídeo, o que vai existir já existe. Então é certo o seu futuro em Deus. E esses resultados eles virão como consequência naturalmente
do seu compromisso, da sua fidelidade com Deus. A presença de Deus, ela é a resposta, a confirmação que nós precisamos para continuar caminhando nesse propósito. A presença de Deus na sua vida, ela é o maior presente. Ela vale mais do que qualquer resultado externo que o seu propósito possa gerar. Traga isso para o seu coração. Continue andando, nutrindo, acreditando nesse propósito que Deus tem para a sua vida, porque Ele não errou. Não é o tempo certo agora de ver grandes resultados, mas algo está movendo lá no céu em relação a você. Há um crescimento interno dentro de você acontecendo. Não despreze isso, porque isso irá te engrandecer ainda mais, irá te fortalecer ainda mais, para que quando o seu propósito for grande, estiver tocando muitas pessoas, você chegar na sua terra prometida, você não se corrompa, você não esqueça de Deus, você ainda esteja enraizada nele. Por isso que a capacitação em Deus ela é tão importante. Na sua vez não será diferente. Você viverá os grandes planos de Deus aqui na terra e a sua vida gerará muitos frutos, muitos milagres que irão engrandecer Ele. Meu Deus, eu agradeço o Senhor por mais um vídeo que está finalizando, que o Senhor possa abençoar todas as pessoas que entraram aqui. Meu Deus, nós estamos desanimados de caminhar, de continuar caminhando no nosso propósito, porque nós não vemos resultados externos. Infelizmente, o ser humano ele tende a desistir, a querer desanimar quando ele não vê resultados em seu trabalho. Então, que o Senhor, meu Deus, venha hoje para aquelas pessoas que ainda não descobriram o seu propósito, que a partir do posicionamento delas, através desse vídeo, que o Senhor possa revelar para elas o motivo pelo qual elas nasceram, para que elas comecem a caminhar em prol disso daqui para frente. E para todas aquelas que estão vivendo o seu propósito, meu Deus, que você favoreça a vida delas, que você envie recursos, que você envie sabedoria, discernimento, que você envie pessoas para perto delas, para ajudá-las a nutrir esse propósito, para que muitas pessoas sejam abençoadas e favorecidas através desse propósito. O Senhor nos disse, meu Deus, que o que vai existir já existe neste vídeo. Então é nisso que nós nos apegamos. Então que o Senhor continue nutrindo esse projeto, esse propósito. Que o Senhor não vire o rosto para a gente nessa caminhada. Não vire o rosto para as nossas necessidades durante essa caminhada. Porque se o Senhor virar o rosto para a gente, não tem por que mais seguir, não tem por que mais viver esse propósito. Nós queremos, meu Deus, nos agarrar nos desígnios do Senhor para a nossa vida. Nós queremos encontrar um sentido na nossa vida, nós queremos ajudar a muitos. E para isso nós precisamos também da bênção do Senhor. Então que o Senhor abençoe o propósito de cada um aqui, meu Deus. Nossa vida gerarão muitos testemunhos através do nosso propósito que irão engrandecer, que irão glorificar o seu nome. Em nome do Senhor Jesus, amém. Eu creio, você crê? Se você crê, já está declarado e decretado em nome do Senhor Jesus. O que mais te tocou nesse vídeo de hoje? Me responda nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva e ative as notificações para os próximos vídeos. Que Deus abençoe sua semana.